Olá, bom dia. Você está no Despertar Sereno. Esse é o nosso programa das manhãs de quinta-feira, a partir das 6h30. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos dar sequência na questão das barras de Axis. Lembra, nós fizemos o nosso primeiro programa falando das barras de Axis. As barras de Axis são 32 pontos que, quando tocados na cabeça, poderão liberar sentimentos, emoções, pensamentos e até condicionamentos. Eu estou aqui com um gráfico e eu queria trazer para vocês quais são os pontos que nós vamos tocar. Então, nós vamos tocar em forma e estrutura, que é um ponto que fica logo aqui ao final da sobrancelha. Assim, essa figura vocês vão ter ela projetada aqui na tela. E nós vamos trabalhar ela de que maneira? Na verdade, deixa eu dar uma geral sobre o que é que a gente vai trabalhar numa sessão de barras, que vai durar aproximadamente 1 hora e 10. E depois eu vou fazer as interações para vocês perceberem a grandeza, a grandiosidade de uma sessão de barras. Então, nós vamos primeiro puxar a energia dessas pessoas, dos nossos clientes. Essa energia, quando nós puxamos, na pior das hipóteses, a pessoa vai ter um relaxamento profundo. E na melhor das hipóteses, ela poderá mudar completamente a vida dela. Uma vez que a energia está livre e o corpo está podendo dissipar toda essa energia, nós iniciamos uma sessão. Então, eu não vou colocar aqui na ordem, porque isso vocês vão aprender no curso. Inclusive, dia 14 de junho, eu vou oferecer uma classe de barras de Axis aqui em São Paulo, provavelmente em Moema. Se você tiver interesse, entre em contato conosco, vai ser um prazer enorme ter você conosco. Então, como eu estava falando para vocês, a forma e estrutura, ela está aqui, no finalzinho da nossa sobrancelha. Então, quando eu estou trabalhando a forma e estrutura, significa que muitas vezes nós queremos muito, desejamos muito, almejamos muito uma coisa, só que nós temos uma forma e estrutura, nós queremos que seja daquele jeito. O universo nunca vai te dar do jeito que você deseja, ele vai te dar de uma forma muito maior, muito mais grandiosa, porque o universo ele é extremamente generoso. Então, vou te dar um exemplo prático de uma cliente minha. Ela veio, ela disse a mim a seguinte, perdão, que ela gostaria muito de ter um relacionamento. Mas a maneira como ela enxergava o relacionamento era um rapaz loiro, do cabelo anelado, em cima de um cavalo branco, com a calça jeans toda rasgada, um peito super peludo, e ele vinha, descia desse cavalo, pegava ela na praia de biquíni, colocava nos braços, colocava ela acima do cavalo. E eu dizia para ela, peraí, e se o cavalo for preto? Não, não serve. Se o cavalo for pampa, 2 cores, também não serve. E se esse rapaz não for louro, for moreno, também não serve. E se ele não tiver cabelo no peito, também não serve. E se ele for careca? Então, às vezes, quando a gente deseja algo, como seria se nós também pudéssemos facilitar a vida do universo? Fala, olha, eu desejo um relacionamento com uma pessoa que seja legal, que goste de dançar, que goste de sair, que goste de conversar, que goste de teatro, cinema, aquilo que você gosta, um churrasco, uma cervejinha, um vinho, e o que seja mais, né? E o que mais é possível. E deixa que o universo traga essa pessoa. Porque aqui, às vezes, você está interessado em algo grandioso, mas você está colocando pegas, você está colocando questões talvez limitando a tua percepção, o teu merecimento, digamos, do universo. Que às vezes você está querendo uma pessoa que é loura, maravilhosa, darará, e de repente aquela morena, que talvez não seja tão alta quanto aquela loura que você achou que seria, e ela vai ser tão feliz ou vai te trazer muito mais felicidade. Então, essa é uma questão que é muito interessante, da gente começar a aprender a fazer os pedidos para o universo. Eu quero uma pessoa assim assada, que tenha esse teor ou esse contexto, mas não necessariamente que eu tenha que ficar preso na forma e estrutura. A outra questão que a gente trabalha bastante é a questão da cura, que está no finalzinho dos nossos olhos. Quando eu trabalho a cura, significa eu estou procurando curar a mim mesmo e eu também estou procurando curar aos outros, aos demais, mas principalmente a mim mesmo, que a questão da cura ela parte do princípio interno. Se eu estou bem e eu estou curado, eu consigo curar os demais. Se eu estou machucado, se eu estou me sentindo agredido,
às vezes, ou na maioria das vezes, eu acabo colocando essa agressão para fora e agrido os outros. Então, pessoas machucadas machucam outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. A outra questão também é a questão da esperanças e sonhos. Muitos de nós, às vezes, perdemos a esperança e os sonhos por conta de uma vida, às vezes, muito dura, muito forte, em que a gente tem que ser forte, vamos seguir adiante. E quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de criar, porque o sonho é a criação de algo legal, muito bom dentro de você, que você externaliza essa vontade, esse desejo, esse anseio, esse alvo. Então, quando às vezes a gente perde a esperança, não vale mais a pena falar com essa pessoa é assim, assada. Então, eu estou concluindo, eu estou com um ponto de vista sobre ela que não vai dar mais certo. Então, quando eu concluo, eu paro. Eu não consigo evoluir diante dessa situação. Então, essa também são uma das barras que nós vamos trazer. A outra que a gente corre junto é dinheiro, controle e criatividade. Com relação ao dinheiro, se eu tenho excesso de controle, eu me torno murrinha, eu me torno uma pessoa excessivamente econômica, principalmente comigo. É como se eu nunca me permitisse ter um pouco de luxo, um pouco de prazer. Eu vou sempre escolher o cardápio pelo lado direito, né? Sempre pelo preço e não pelo sabor que está do lado esquerdo. Eu vou procurar manter-me sempre usando as mesmas roupas, não comprando roupas novas, não trocando de carro, não viajando, fazendo uma série de questões que para mim de repente são básicas. Às vezes, um sorvete já é suficiente para a gente falar, uau, como pode melhorar, né? Quanta diversão, quanto prazer tem aqui. Aí a pessoa, não, eu vou fazer em casa, eu pego o gelo, eu misturo, eu faço e aconteço. Então a pessoa fica muito mesquinha com ela mesma e com os demais na sua volta. E o descontrole do dinheiro também nos trai o quê? Nos atrai dívidas, a gente acaba gastando mais do que a gente ganha e isso acaba implicando uma série de questões. Então é muito interessante quando você tem as suas barras corridas, porque você começa a meio que equalizar, nem tanto nem tão pouco. Eu ganho bem, eu gasto bem, entretanto eu também faço uma economia ou eu faço um investimento na riqueza futura. Eu não fico preso àquelas questões relativas a, puxa, amanhã vai faltar. Eu não estou mais ligado tanto na escassez. Eu faço um planejamento, eu me organizo diante do que eu tenho e eu vou seguindo a energia. Isso aqui vai me criar bastante, vamos lá, eu faço um investimento. Isso aqui não vai me criar. Como que às vezes a gente faz essa pergunta? Fala assim, se eu escolher isso agora, como será a minha vida daqui a 3 semanas, daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos? Ela expande, ela melhora ou ela encolhe? A mesma coisa é, se eu não escolher isso agora, como que será a minha vida daqui a 3 semanas, daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Porque muitas vezes a gente não está escolhendo aquilo que é melhor para a gente, porque a gente está pensando de uma forma muito imediata. Às vezes, eu não fazendo isso agora, ok, nas próximas 3 semanas, mas daqui a um ano, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, por exemplo, se você está num trabalho que você não gosta, ou que de repente você está numa relação afetiva que está meio ali bambeando, pergunta, se eu permanecer nessa relação afetiva ou nesse trabalho, como que será a minha vida daqui a 3 semanas? Expande ou encolhe? Se eu ficar nessa relação daqui a um ano, como é que vai ser? Nossa, que péssimo, chato. Nesse trabalho, cara, já estou aqui na exaustão. Então você vai perceber nitidamente no seu corpo que essa talvez não seja a melhor escolha para você. Se o inverso acontece, você fala, poxa, se eu romper essa relação de trabalho, ou mesmo esse relacionamento, como que vai ser minha vida daqui a 3 semanas? Uau, como pode melhorar? Super solta, super legal, super, sabe? Uau! Daqui a um ano, cara, puxa vida, que maravilha, me vejo super solto, fazendo coisas maravilhosas, sem necessariamente estar preso a absolutamente nada. Essa que é a grande sacada. Você vai fazer escolhas onde a sua consciência e a consciência expande. É como se, puxa, vou ficar nessa relação, que chato. Que dor, que chato, tu me encolhe inteiro.
Quando você fala a verdade, o teu corpo se expande, a tua consciência se expande. Você fala, uau, como eu cresci. Quando você escolhe algo que não é verdadeiro para você, que é uma mentira, você se sente uma certa constricção, uma certa contração na musculatura. Então é muito interessante você começar a perceber essas questões, porque de repente alguém te convida, vamos sair hoje para o teatro à noite? Uau, expande. Qual que é o show, qual que é o teatro, qual que é a peça? E eu percebo que existe uma expansão, uma leveza, uma alegria. Isso é verdadeiro para o teu corpo. Se você não percebe isso, percebe que é chato, é difícil, não é glorioso, não é gostoso, sai fora. De repente, essa talvez não seja a sua melhor escolha. Mas vamos seguir aqui, para a gente ver o que mais é possível que a gente ainda não considerou. A outra questão também tem muito a ver com a nossa banda de implantes, né? Que está aqui, logo atrás da nossa orelha. Se você colocar a sua mão aqui na sua cabecinha, logo depois da sua orelha tem uma lombada, digamos assim, e logo em seguida tem um sulco. Aqui está a sua banda de implantes. Se você toca nela aqui, ó, você vai perceber que com o passar do tempo ela começa a pulsar. E ela pulsando significa que ela está sendo ativa. Se você está dirigindo agora, talvez você não consiga fazer, mas se você está em casa nos assistindo, com certeza. Se não, você faz isso a hora que você estiver mais tranquilo. Inclusive, às vezes à noite, se você tiver com um pouco de insônia, coloca as duas mãos e dá uma deitada assim tranquila. É quase que nocaute, você dorme quase que em seguida. Aqui, nessa parte aqui dos implantes, é onde a gente guarda aqueles ditados populares ou, de repente, aqueles provérbios e principalmente as nossas crenças limitantes, do tipo, dinheiro não dá em árvore, se eu não suar muito e trabalhar bastante, eu não consigo ganhar dinheiro, e por aí vai. São tantos implantes que a gente tem nesse sentido, e quando você começa a tocar nessa sua banda de implantes ou ter as suas sessões de barras com muito mais frequência, você vai percebendo que isso vai se dissolvendo, isso vai saindo, e você começa a entrar nas infinitas possibilidades de escolhas. Que esse é o nosso maior alvo, é levar os nossos clientes nas infinitas possibilidades de escolha. De que maneira? Cada vez que nós temos as nossas barras corridas, nós vamos fazendo limpezas. Digamos, pensa numa casa. Vou fazer uma correlação aqui que você jamais vai esquecer, que é bastante interessante. Quando você vai comprar uma casa ou alugar uma casa, e ela está há muito tempo largada, quando você chega, você percebe que ela está cheia de sujeiras, tem bastante pó e tem bastante coisas envolvidas nela. O que é que você faz? Primeiro a faxina. Você passa uma vassoura, limpa, sai bastante lixo, aí você fala, puxa, ainda tem bastante pó, eu vou agora passar um pano molhado. Você passa o pano molhado e ele sai preto. Você fala, uau, como pode melhorar? Agora eu vou jogar uma água. Você joga 2, 3, 4 vezes e ainda sai aquela água preta. Até que você fala, uau, agora ela está limpinha. Assim também é a nossa vida e as nossas crenças limitantes. Eu limpo elas agora, eu vou limpando até que elas encerram. Só que se eu não fizer uma manutenção, eu não continuar fazendo essas limpezas, elas acabam voltando, que é igual uma casa. Você faz uma limpeza uma vez por semana ou 2 vezes por semana, ela está maravilhosa. Se você passa 2, 3 semanas, começa a juntar pó, sem que você perceba. Com um mês você já vai ter bastante sujeira. A mesma coisa é a nossa consciência. Quanto mais limpa eu tiver, mais espaço interno eu vou criar dentro de mim para que essas coisas possam sair com muito mais facilidade, alegria e glória. Lembra do mantra, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repete isso 10 vezes pela manhã, 10 vezes à noite, durante 30 dias e a tua vida vai mudar completamente. Por falar em espaço interno, essa é uma das grandes sacadas, uma das grandes, digamos, objetivos das sessões de barras de Access. É gerar mais espaço interno. A principal mesmo é aprender a receber. Quando nós somos crianças, nós recebíamos de tudo. Qualquer pessoa que chegava para a gente, olha, eu vou te dar isso, ok, gratidão, obrigado, e eu a recebo.
Aí a gente às vezes passa de um lugar da dependência, quando criança, para a total independência, adolescência e a fase adulta. Não, eu não quero mais receber nada de ninguém, eu me basto, eu sou suficiente, eu faço tudo sozinho e vou e aconteço. Até aí tudo bem. Como seria se nós agora pudéssemos trabalhar a interdependência? Eu nem só dependo das pessoas ou das minhas emoções ou do que seja, como eu também não sou completamente independente, eu sou interdependente. Então, nesse caso, é como se fosse uma liderança compartilhada. Eu estou vindo aqui para a rádio e eu venho de Uber. Quando eu entro no Uber, quem lidera o Uber é o motorista, é o chofer. É ele quem vai me trazer para cá e vai lidar com o trânsito. Quando eu desço e chego aqui, eu assumo a minha liderança. Então, a mesma coisa é, quando eu estou disponível e disposto para receber, e eu posso receber de tudo e de todos, eu posso compartilhar a minha liderança ou entrar na interdependência do receber. Eu recebo de tudo e de todos e quando me é dada a oportunidade ou quando eu estou no meu espaço, eu assumo a minha liderança. É legal começar a ver isso dessa maneira, porque às vezes as pessoas falam, ou eu sou dependente ou eu sou independente. Não, você pode ser interdependente, se você assim escolher. E as barras, elas vão te ajudar a entrar nesse espaço. Ok, eu recebo. Por exemplo, uma pessoa te elogia, digamos, a pessoa olha para você e fala, nossa, você está super bonita hoje, que graça. E você é uma pessoa que não tem muito costume de escutar esses elogios. Em vez de você dizer, imagina, tá tudo certo, é que eu lavei meu cabelo hoje com um shampoo diferente, não, é que eu estou com um perfume diferente, não. Não fica justificando o elogio. O elogio a gente recebe, é igual feedback. Eu recebo e está tudo certo, é um interessante ponto de vista, eu não tenho que ficar brigando com ele. Mas se você é uma pessoa que escuta poucos elogios, que tem pouco feedback, da próxima vez que alguém disser para você, nossa, como você está bonita, nossa, como você está elegante, você fala, desculpa, eu não escutei. Você pode repetir, por favor? Aí a pessoa repete, você fala, uau, isso é um bálsamo para os meus ouvidos. Você poderia repetir mais uma vez? E aí você dá uma bela da gargalhada, a pessoa também dá uma bela da gargalhada. E você dissipa essa energia que de repente você está lá presa de que, uau, eu não mereço, eu não estou acostumado a ouvir elogios. Começa a ressignificar isso, a ver isso de um outro lugar, de uma outra maneira. Como seria se você pudesse receber isso de uma forma gostosa? Nossa, como você está linda, como você está gostosa. Uau, gratidão. Me fala mais uma vez que isso me dá um verdadeiro tesão. E a pessoa vai lá e repete. Uau, olha que legal. É fazer isso de uma forma divertida, com facilidade, alegria e glória. Vamos entrar direto nesse mantra. Vamos fazer algo novo, algo diferente, algo uau, sabe assim? Por falar em uau, quantos uaus você tem na vida? É legal que você escreva no teu próprio celular ou num caderninho. Quais são as coisas que me fazem uau? Ou quais os uaus que eu gostaria de ter na vida? Tipo, um pudim de leite condensado para mim é um uau. Nossa, é orgásmico, né? É orgástico. Você põe aquela comida deliciosa na boca e você fala, nossa, que coisa deliciosa. Um champanhe, para mim, é um uau. Um beijo é gostoso, é um uau. Um abraço de quem a gente ama é delicioso, aquele abraço quentinho, aquele abraço cheio de amor, cheio de carinho, cheio de cuidado, cheio de tantas coisas, né? Tudo está ali dentro daquele abraço. Então, de repente, começa a focar, a buscar, a colocar teu foco naquelas coisas que realmente são uau para você, que realmente te traz um baita de um prazer. Então, às vezes, conversar com um amigo, com uma amiga, às vezes usar o telefone, trocar uma ligação telefônica, de repente ir ao cinema, ir ao teatro, ir ao parque, sair com seu pet, sair com seu namorado, com a sua namorada, com seu marido, com a sua marida, né, com a sua mulher, ou de repente você sair com seu filho, com a sua filha, às vezes ler um livro, às vezes tomar um vinho. São tantas as coisas que são legais. Muitos de nós, às vezes, foca só no que é chato, no que é ruim, e acaba atraindo mais. E se a gente mudasse? Vamos focar só naquilo que dá prazer, naquilo que realmente traz um uau para a gente? Vamos voltar aqui para a nossa sessão de barras. Uma outra coisa que é muito interessante, que o Gary Douglas, que é o fundador do Access Consciousness e o criador das barras de Access, fala para a gente é bondade, gratidão, paz e calma, que fica aqui atrás da orelha.
É muito interessante você ter essas barras corridas, porque nesse atual momento da nossa vida, a gente vive uma vida tão louca, tão atribulada, tão atrapalhada em alguns momentos, tão corrida, e a gente acaba esquecendo a bondade, a gratidão, a paz e a calma. Vai para o trânsito. Paz e calma é o que menos tem, né? Tem muita agressividade, tem muita correria. E muitas vezes a gente não está grato pela vida. A gratidão é a energia mais forte do universo. Quando eu estou grato e honro aos meus pais pela vida, eu estou grato a Deus e ao universo pela vida, eu estou correndo atrás de viver cada vez mais em gratidão, é como se o universo se abrisse completamente. Então imagina, o universo olha para você e fala, puxa, esse rapaz aqui está sendo grato pela vida, ele está sendo grato por até os desafios que estão acontecendo na vida dele. Uau, vamos facilitar a vida dele, né? Vamos trazer mais paz, vamos trazer mais bondade, gratidão, paz e calma, vamos trazer mais alegria, vamos trazer o que seja. Porque, de repente, pode ser que você seja uma pessoa viciada em reclamações. Você vive reclamando, porque, de repente, você só convive com pessoas que reclamam bastante. Tem uma tônica máxima no coach que é maravilhoso. Você é a média das 4 ou 5 pessoas com quem você anda. Se você anda com pessoas que vivem reclamando, você será mais uma reclamona. Se você vive com pessoas que vivem gratidão à vida, ao universo, você vai ser mais uma delas. Então, de repente, eu vou contar aqui o caso, eu tenho uma amiga que é viciada em julgamento. E ela é viciada em falar mal dos outros. É impossível ficar perto dela 5 minutos sem você ficar contaminado. Porque ela fala, já viu, ó, puxa, que tempo chato, tá chovendo. Ah, seria sol. Ah, puxa, viu que hoje está com muito sol. Ela está o tempo inteiro te convidando para julgar. E às vezes para mim é tão engraçado e é desafiador ficar do lado sem entrar nisso. Eu falo, poxa, é verdade, você está correta, é legal isso, né? E eu começo a sair. Ela fala, poxa, depois de 5 minutos, meia hora, ela fala, cara, você não vai julgar, você não vai sair desse lugar, vai ficar nesse lugar de Poliana. Você não vai julgar? Eu falo, não, eu não vou julgar. Ou então, às vezes, quando eu quero parar logo com o julgamento, eu falo, você está certo, essa vida é uma caca, pá, 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 pá. Aí fala um monte. Aí ela fala, uau, já convenci ele a julgar. Aí ela para. Percebe quem são essas pessoas que estão na sua volta, que são viciadas em julgamento, para que você possa sair desse lugar sem você ficar nessa coisa. Lembra? A consciência inclui tudo e não julga nada. Se eu estou julgando, eu não estou consciente. Esse é o grande presente das barras. É eu estar presente em mim mesmo, nas minhas questões, nas minhas condições, sem ter necessariamente que ficar me alinhando ou concordando com as pessoas que estão do meu lado e que estão me trazendo essa coisa do julgamento viciante. Uma outra barras que eu gosto muito de trabalhar ela é a criatividade. No meu interessante ponto de vista se eu tenho minha banda de poder ativada e tenho a criatividade e tenho a minha banda de implante esvaziada, é como se eu esvaziasse a minha mente, eu me empoderasse e eu buscasse cada vez mais criatividade. Essa é a grande sacada. A vida é a mesma para todos, né? Ou parecidamente com quase com todos. Mas assim, a vida é a vida. O que muda é como eu interpreto, que conotação, que significância eu dou para ela. No meu interessante ponto de vista, se eu tenho mais criatividade, eu crio coisas novas, eu crio coisas diferentes, eu não fico preso naquela mesmice. E a partir daí as coisas começam a mudar com muito mais facilidade, alegria e glória. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de finalizar convidando vocês para me seguirem ou no YouTube, Robson Sereno, ou no Instagram, robson.sereno, ou no Facebook, Robson Sereno. Em todos os lugares que você colocar em Robson e Consciência, vocês vão me encontrar. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós vamos finalizar com o mantra do Access Consciousness. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repete comigo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repete isso 10 vezes pela manhã, 10 vezes à noite, durante 30 dias. E você vai ver que a sua vida vai mudar completamente.
convida os amigos, convida os inimigos, inclusive, para assistirem esse vídeo e distribui, espalha essas notícias, essas coisas que trazem mais consciência para todos nós. Lembra, a consciência inclui tudo e não julga nada. Um beijo e até a próxima. Tchau!